Bom dia, pessoal do governo de Minas Gerais. Meu nome é Lucas, eu vim apresentar aqui para vocês algumas das novidades do SEI 4.0 que virá no ano de 2022. Bem, algumas novidades aqui na tela inicial, por exemplo, autenticação em 2 fatores. Caso você deseje ter um acréscimo de segurança, para que qualquer dispositivo não entre no SEI antes de você autorizar, você pode habilitar essa autenticação em 2 fatores. Então, peça para o seu administrador. Esse acréscimo de segurança não é automático, então você tem que habilitar para o seu usuário, se você tem desejo disso. Então, peça para o seu administrador habilitar para você. Outro ponto na tela inicial, o SEI não grava mais a senha. Né? Antes o Google Chrome principalmente, gravava a senha do SEI e a gente apenas clicava e entrava, o que era um risco para a segurança, né? Porque qualquer um que tivesse acesso ao seu dispositivo poderia entrar no SEI e assinar alguns documentos para você. Então, nós temos esse acréscimo de segurança, que não é possível mais digitar a senha. Na tela inicial, nós vemos que os ícones mudaram bastante, o layout está mais moderno e a gente consegue ver qual que é a funcionalidade parando em cima de qual ícone. A gente vai acostumar com esses novos ícones, né? O ser humano é bem adaptável. A gente mora até no Alasca, né, não, gente? Então, a gente vai acostumar sim com os novos ícones do SEI. No inicinho, a gente vai ter uma confusão ou outra, mas depois a gente vai ficar fera no novo SEI. Na tela inicial, a gente já tem um ganho bem bacana, viu, moçada? A gente já consegue filtrar os resultados de várias formas, assim como no SEI++, para quem utilizava, a gente consegue, por exemplo, ver por marcadores. A gente coloca aqui, quero ver só os processos com marcadores. Lucas, né? A gente pode ver por tipo de processo, a gente pode ver de diversas outras formas. E uma coisa bem bacana também, a gente consegue ver só os processos que estão em algum tipo de bloco. Por exemplo, bloco de assinatura. Eu quero ver só os processos que tenham algum documento no bloco de assinatura, por exemplo, esse aqui. Então, a gente consegue verificar, né, se tem processos para assinatura, processos urgentes. Isso tudo, todas as funcionalidades do SEI++, todas não, mas as mais importantes, já estão no SEI 4.0. Falando em marcadores, agora é possível a gente colocar mais de um marcador. Por exemplo, a gente consegue colocar que o mesmo processo é uma nota fiscal e o mesmo processo está relacionado a uma compra X. Então, a gente pode cruzar marcadores. Isso é muito interessante. Ou colocar o nome de algum funcionário, de certa forma. Agora, vamos entrar no processo para mostrar um pouquinho das novidades. Agora, gente, uma coisa muito bacana, a gente consegue colocar comentários nos processos do SEI. Então, a gente consegue colocar comentários tanto nos processos ou documentos. Por exemplo, processo urgente. Ou então, em algum documento específico. Né? Favor complementar a justificativa. Então, gente, por que isso é tão bacana? Porque o comentário ele vai junto do processo. Né? Por exemplo, quando você recebe um processo errado, você não precisa mais colocar um memorando, um ofício falando que você recebeu o processo de forma errada. Né? Você pode colocar um comentário e devolver esse processo ou encaminhar ele para o setor correto. Isso é bem interessante, moçada. E outra coisa bem bacana dentro dos processos, ele mostra também que você entrou nos documentos. Você clicou nesse documento, às vezes um processo muito longo, você esquece qual documento você estava mexendo, ele fica azulzinho, assim como na tela inicial com os processos. Outra coisa que eu achei bem bacana é que você agora pode controlar os prazos do processo. Então, a gente pode definir alguns prazos para a devolução desse processo sem ser no retorno programado, porque o retorno programado te obrigava a devolver o processo. Mas se você tem um prazo, por exemplo, em 10 dias úteis, você pode definir o prazo deste processo. Ele acompanhará
esse processo em sua tramitação. Outra coisa que mudou bastante é o bloco de assinatura, gente. O ícone mudou bastante e ele teve acréscimo de algumas funcionalidades. Por exemplo, agora você pode incluir e disponibilizar o bloco de uma vez só. Porque antes você tinha que incluir o documento no bloco, ir lá no bloco de assinatura e disponibilizar. Agora você já pode incluir e disponibilizar o bloco, que ele já fica disponibilizado. Vamos lá ver também outras funcionalidades do bloco de assinatura? Olha aqui, ó, bloco de assinatura. Todos os blocos, tanto de assinatura quanto de reunião, eles têm novas funcionalidades. Você pode sinalizar esse bloco como prioritário, você clica no pezinho aqui, e aí você também agora pode atribuir este bloco a alguém. Por exemplo, esse bloco é para a Ana assinar. Eu atribuo e fica escrito aqui que é para a Ana assinar. Mesmo ele estando numa unidade de gabinete, por exemplo, que tem mais de uma pessoa, às vezes é para uma pessoa específica assinar, você pode colocar esse nomezinho. Quer dizer que só a Ana vai ver os documentos do bloco? Não, continua da mesma forma. Todas as pessoas da unidade vão ver os documentos do bloco. Mas quer dizer que somente que a gente tem a possibilidade de atribuir o bloco a alguém. Beleza? E temos também alguns filtros aqui, ó. Os blocos gerados, disponibilizados, recebidos, retornados, concluídos. Você consegue, né, clicar nos filtros e enxergar todos os blocos. Então, a gestão dos blocos de assinatura ficou bem melhor. Eu gostei principalmente do prioritário. A gente pode colocar aqui revisado, né, sinalizar, ou adicionar algum comentário. Beleza? Não assinarei, por exemplo. Incompleto. A gente pode colocar esses comentários também. Ok? Vamos voltar para a tela de processos. Uma funcionalidade que eu achei bem bacana é o painel de controle. Ele é recém-lançado, ele não tinha no C anterior, e ele tem várias estatísticas que você pode verificar. Por exemplo, eu quero ver os blocos de assinaturas abertos, todos os blocos recebidos, todos os documentos sem assinatura dos blocos recebidos. Eu vou no painel de controle e clico aqui. E ele abre para mim todos esses documentos com essa característica. Então, a gente tem uma nova ferramenta que a gente pode fazer a gestão do SEI. Grupos de blocos de assinatura abertos, processos abertos por tipo. Se eu quiser ver os processos abertos por tipo de licença de saúde, que é só um, eu clico aqui e vejo. Ok? Isso aqui é uma ferramenta de gestão muito legal. Vamos ver mais um pouquinho do painel de controle. Marcadores, dá para eu entrar nos marcadores, atribuição dos processos, para ver quem que está atribuído aqui, acompanhamento especial dos processos. Então, a gente consegue ter acesso a um processo específico. Por exemplo, se alguém incluiu um novo documento em algum processo, ele vem aqui, ó, ele aparece neste menu. E você consegue ver, ó, alguém incluiu algum documento, algum processo de licença saúde, eu clico aqui e já tenho acesso a esse processo que tem um novo documento incluído no licença saúde. Uma coisa interessante na pesquisa é porque eu posso pesquisar agora, por exemplo, meu nome. A pesquisa está muito parecida, mas eu consigo salvar a minha pesquisa. Por exemplo, eu sempre pesquiso a mesma coisa e eu consigo salvar essa pesquisa e depois recuperar. Tá ok? Então, isso é uma coisa bem bacana. Voltando para a tela de processo. Assim como nos blocos, a gente também consegue incluir 2 ou mais acompanhamentos especiais.
a gente consegue, né, classificar. Já existe o acompanhamento nesse grupo, ele já está no Cláudio Requerimento. Eu posso colocar também no requerimento Diogo. Então, esses processos ficam em 2 acompanhamentos especiais. Então, se eu acompanho, por exemplo, por tipo de processo, processo de ateste de nota fiscal, e também por projeto, por exemplo, um projeto específico que eu faço ateste de nota fiscal, eu consigo colocar agora, tanto no ateste de nota fiscal, quanto neste projeto específico. E isso facilita muito, né, a classificação dos processos. E a gente, sempre tem que lembrar de fechar o máximo possível e concluir os processos da tela inicial para não prejudicar o desempenho do sistema. E para o pessoal que usa peticionamento eletrônico, tem uma novidade muito bacana. Agora, a gente pode liberar alguns processos para que os próprios usuários externos coloquem documentos novos e assinem. Então, quando eu faço a gestão dos usuários externos, eu consigo permitir a inclusão de documentos deste processo. Mas eu só consigo fazer isso caso este tipo de processo tiver liberado para que eu faça isso. Ok? Então, a gente consegue agora permitir que os usuários externos coloquem algum tipo de documento específico. Então é isso, moçada. O SEI 4.0 vem aí apresentando novas funcionalidades. Hoje eu apresentei só algumas dessas funcionalidades e vocês vão verificar ao longo de 2022 que a gente vai ter muito mais controle sobre os processos que a gente tramita. Ok? Tenha todos um bom dia, uma boa tarde e vamos que vamos!